grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Quem estava na época do casamento do Gustavo da Maressa, lembra de nós? Nós estivemos aqui há 2 anos atrás, já faz tempo, né? E graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos. E lá a gente tem um ditado, não sei se aqui também é assim, que diz que soldado de folga no quartel. Alguém sabe? Não. Diz assim: soldado de folga no quartel, quer trabalho ou quer cadeia. Então, por mais que estejamos de férias, mas não podemos deixar de cumprir o chamado. E eu muito me alegro quando tenho a oportunidade de falar na palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande, mas também um privilégio. E não podemos nos calar diante de tantas maravilhas que o Senhor tem feito para nós. Agradeço ao pastor Pedro, pastora Graça, porque sempre nos recebem bem aqui e também tem cuidado bem do Gustavo da Maressa. Agradeço ao presbítero Sérgio, a sua esposa, a Cibele, que nos acolhe com muita alegria. A gente fica até envergonhado de tanto cuidado, né? tanta bênção que é ministrada em nossas vidas. O Senhor recompensa. Estamos alegres por tudo que o Senhor tem feito por nós. Até aqui nos tem ajudado o Senhor, por isso estamos alegres. Temos muitas bênçãos para contar. Só o fato de termos a salvação já é grande graça, né? Porque não merecíamos. Mas o Senhor, além disso, tem nos dado saúde, vida, tem nos dado paz. Isso é muito importante. Glória a Deus. Ter paz, poder reclinar a nossa cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, né? Ter alegria de ter familiares e amigos. Isso tudo é bênção do Senhor. Poder rever esta igreja, rever ao Gustavo e a Maressa, como já falamos há 2 anos, estávamos separados por um bom motivo, né? Missão é um bom motivo, e isto também é motivo de orgulho para nós. Glória a Deus. Nós, desde que a Maressa era criança, já profetizávamos, dizendo: você pode escolher a sua profissão, mas vai ser missionária profissional. Se for médica, vai ser missionária médica. Glória a Deus. Se for policial, vai ser missionária policial. Se for advogada, vai ser missionária advogada. Esse foi o diante. Glória a Deus. E aquilo que parecia ser uma brincadeira se tornou realidade em pouco tempo. Deu a ela um bom casamento, e por isso nós orávamos também. Um rapaz trabalhador e responsável e temente a Deus. Glória isso a aí Deus. não tem preço, né? Aleluia. Deus nos deu uma outra filha também, a Marielle, que nos ajuda também louvando. Ela não trouxe o ukulele dela, mas ela também toca o ukulele. Glória a Está Deus. iniciando também aí no violão e no teclado. E ela é uma mão na roda para nós lá na obra. Nos Glória a ajuda muito. Louvor muito importante na igreja. Eu Amém. quero parabenizar o esforço dos irmãos aqui que têm se dedicado para ministrar o melhor ao Senhor através da música, através do canto, das suas vidas, dos seus talentos. E amanhã será um dia especial para mim e para a Vanderlei. Não está aqui, mas que sirva o céu de testemunha. Amanhã eu e ela estaremos completando 25 anos de casados. Glória a Deus. E isso é uma vitória. No mundo que nós vivemos, Verdade. pode-se dizer até um milagre, né? Porque Verdade. casamentos que não duram nem 2 anos, nem 2 meses, né? Misericórdia. Tá vendo aí os artistas que casam e 6 meses depois já se odeiam, né? Então o Senhor nos susteve até aqui e nos deu a bênção de cultivarmos a nossa família. Isso é um bem muito importante. Aleluia. Glória a Então Deus. queremos dar graças a Deus e dar louvores àquele que nos tem sustentado. Mas chega de conversa mole, vamos para a palavra, né? Eu quero seguir a linha de pensamento aqui do pastor Pedro. Eu não sei bem qual é o objetivo dele, mas quando eu cheguei aqui ele ministrou Gênesis capítulo 6, que estava aqui. Aí no outro dia que eu vim ele ministrou 2 Reis capítulo 6. E eu não sei porquê, mas o Espírito nos levou para Atos capítulo 6. Vamos Glória a ficar de pé, vamos Deus. ler? Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 6, versículos 8 a 10.
Atos capítulo 6, versículos 8 a 10. Fala-nos sobre um personagem muito importante do Novo Testamento, especialmente da igreja dos tempos apostólicos, chamado Estevão. Diz assim o texto, Atos 6, 8 a 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos diante de Ti e diante da Tua palavra. Suplicamos que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e faça os nossos corações receptivos à mensagem que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia do Teu povo, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Este personagem tão importante e inspirador para as nossas vidas nos traz algumas lições, especialmente no seu chamado. O seu nome já é algo significativo para nós. Estevão é um nome oriundo do grego. O grego Stefanos, que possui algumas ramificações, algumas variações, como Stephanie. Alguém é Stephanie aqui? Stefan, Steve, se for em inglês, né? Steve. É uma transliteração aí do Estevão ou do Stefanos. E Stefanos literalmente quer dizer coroado, aquele que recebe uma coroa, ou, por extensão, alguém que é vitorioso. Então a igreja, eu e você, também somos Estevãos, porque nós já fomos coroados, nós já recebemos a vitória. É claro que pela fé, porque ninguém está andando por aí com uma coroa na cabeça, mas pela fé nós já recebemos essa coroa, porque nós já entramos na batalha tendo a certeza da vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O que significa isso? Quer dizer que eu já entro na batalha sabendo que no final eu vou vencer, porque do meu lado está alguém que nunca perdeu uma batalha, o Senhor poderoso na batalha. Ele é a bandeira da nossa vitória. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então a coroa, ou esta vitória, ela é uma promessa de Deus para aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que perseverarem, aqueles que vencerem a aprovação. O apóstolo Paulo, nesta mesma linha, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele diz: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo está tendo aqui uma alusão, ou está refletindo sobre o esforço que um atleta faz para ganhar um campeonato. Nos nossos dias seria uma medalha, um troféu. Na época era uma coroa, mas era uma coroa de louros, né? Um louro, um arbustozinho, né? A gente até usa na feijoada, né? E como sendo um vegetal, é natural que esse vegetal vá se decompondo, e daqui a pouco aquela coroa que era tão bonita e que trazia, né, o reconhecimento de uma vitória, de uma corrida, de uma luta, aquilo se decompunha naturalmente e não tinha valor algum. Então Paulo diz que nós lutamos, nós nos abstemos, nós nos sacrificamos, nós rejeitamos muitas vezes a vontade da carne, a vontade do eu, para que possamos alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa eterna, que
ninguém poderá roubar e que não poderá ser consumida pela traça nem pela ferrugem. Estevão entendeu bem esta verdade, absorveu a verdade do Evangelho. Alguns talvez indiquem que ele seja um judeu helenista, um judeu que tenha nascido fora do território de Israel, e por isso teria um nome grego, né? Seu nome grego, não um nome judaico, né? Assim como Timóteo também era judeu, mas tinha um nome grego, Timóteo, né? Aquele que adora a Deus. O importante é que ele se converteu ao cristianismo, ouviu a mensagem do Evangelho, não há detalhes sobre isso, mas ele se comprometeu de tal forma e não se envolveu apenas, né? Você já deve ter ouvido uma historinha que conta a diferença entre o envolvimento e o comprometimento, né? Se você já ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Diz que na fazenda existem dois exemplos claros de envolvimento e comprometimento. A galinha, ela é envolvida com a fazenda. Por quê? Diariamente ela coloca os seus ovos, o fazendeiro pega e acabou. Já fez a sua parte? Tchau. Já cumpri a minha tarefa. Mas o porco, ele é comprometido com a fazenda. Por quê? Ele vai dar o tocinho, a linguiça, o torresmo. Enfim, já era para ele. É mais ou menos assim. Parece engraçado, mas a gente precisa refletir. Será que como cristãos não estamos apenas envolvidos com a obra? Ah, pastor Pedro, já dei meu dízimo, já vi no culto de terça. Tchau. Se vire, o senhor que é o pastor. Eu falo isso porque eu também sou pastor e sei como é no dia a dia. E vejo o esforço que ele tem feito, né, para que essa obra possa avançar. Eu posso dizer que eu conheço, ou que eu sinto, ou que eu compartilho das mesmas dores, das mesmas ansiedades, preocupações que o cuidado com o rebanho traz. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Há um preço a se pagar, né? Todo cargo gera também um encargo. É bonito ser pastor, né? Aqui não, mas lá, né, a gente tem o costume de usar os paletós, né? Por isso que o primeiro dia que eu vim aqui, eu vi o paletó gravado, quando eu olhei o pastor não estava. No outro dia eu já vi. A gente dança conforme a música, né? Mas lá é prático, né? Se não tiver o paletó gravado, o filho não sobe no culto. Aí o povo acha bonito, né? Subir no púlpito, paletó gravado, porque lá é ar-condicionado, né? Tem fiozinho, aí dá para ficar à vontade. É bonito, mas não é só isso. É como alguém que assiste um desfile militar, né? Quem já foi no desfile militar? É bonito, né? Eu gostava desde criança, até hoje em dia. Dia 7 nós fomos lá ver, né, o desfile militar. É muito bonito, né? Ver todo mundo arrumadinho, lá perfilado, bonitinho. Mas não é só isso. Tem o dia a dia de acordar 5 da manhã, né? Os homens barbear diariamente, engraxar com turno, lustrar a vela, passar vela no uniforme para ficar mais brilhoso, bater continência, dizer sim senhor quando queria dizer mande a sua mãe fazer. Né? Então não é só isso, é muita coisa que envolve. Aquilo é só a vitrine. O Ministério Pastoral da mesma sorte. Mas vamos então para as lições que podemos tirar deste personagem tão importante. Primeiro, podemos observar em Estevão a sua dedicação diante do chamado para servir. Atos capítulo 6, versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A igreja do livro de Atos, ela cresceu. Eram 12, Jesus mais 12, daqui a pouco eram 70. Quando Jesus subiu ao céu já eram 500. E aí no dia de Pentecostes Pedro prega e já veio logo 3.000 assim de cara.
E vai aumentando, e vai aumentando. E todo mundo que tem família sabe, à medida que a família vai crescendo, vai aumentando também os problemas, vai aumentando a despesa. Tem que aumentar a água no feijão. Tudo fica mais oneroso. Com a igreja é diferente. A igreja vai crescendo e os problemas também vão crescendo juntos, os conflitos, as necessidades. E o versículo 2 também aponta que havia uma carência de mão de obra. Os líderes eram poucos para uma igreja que estava em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Um crescimento, até diríamos, exponencial. Não era uma reta, era uma curva que ia para cima. E os líderes eram poucos. Houve uma disputa, então, uma queixa de que as viúvas que não eram judias estavam sendo desprezadas na distribuição dos alimentos cotidianos. A decisão dos apóstolos foi então dizer ao povo, veja que não são os apóstolos que escolhem, foi o povo, a igreja que escolheu. Olha o que ele disse: escolham dentre vocês, é vocês que vão escolher pessoas, homens, sete pessoas, 7 homens, para que nós possamos constituir nessa responsabilidade, porque não convém que deixemos a palavra e a oração para servir às mesas. Ou seja, o líder, o pastor, aquele que está à frente do trabalho, ele não pode dar conta de tudo. Ele precisa de auxiliares, ele precisa de cooperadores que possam ajudá-lo. E cada um recebe de Deus pelo menos um dom para servir, para contribuir nesta grande obra. Agora, esses candidatos não poderiam ser qualquer candidato, precisava ter preenchido alguns requisitos. Primeiro, esses candidatos precisariam ser de boa reputação. Isso indica uma característica de confiabilidade, de integridade, de honestidade, porque iriam trabalhar com alimentos. Essas pessoas que iam ser chamadas de diáconos, ou servos, não podia desviar o feijão, o arroz, não podia beneficiar alguém que fosse da sua família. Ele precisaria ser isento de qualquer suspeita, precisaria ser honesto. Mas não bastava para ele apenas ter de boa reputação, ter um respaldo dentro da comunidade. Ele precisaria ser cheio do Espírito Santo. Isso nos aponta para a necessidade de aquele que vai servir a obra de Deus tenha que ter espiritualidade, precisa produzir o fruto do Espírito, precisa ser guiado pelo Espírito Santo e não ser guiado pela sua cabeça ou pelos desejos da carne. Jesus já havia falado sobre isso, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Porque não dá para adorar na carne. No máximo você vai cantar. Tem muita gente que canta aí. Agora virou moda, os sertanejos da vida aí, não sei se vocês já observaram. De vez em quando faz uma gravação aí de um hino, Aí todo mundo fica, olha que bonito, No máximo ele vai cantar. Adorar mesmo, difícil. Porque é preciso ter o Espírito Santo para adorar. Adoração é uma conexão, entre o espírito humano e o Espírito de Deus. Isso é adoração. Mas não bastava apenas ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo, era preciso também ser cheio de sabedoria. Isso indicava maturidade, experiência, prudência, sensatez. A pessoa sábia, ela é experimentada no sofrimento, na provação, nas dificuldades. Ela já não é uma pessoa incauta, Já não é alguém que se melindra com qualquer probleminha, com qualquer olhar torto. Esta pessoa é uma pessoa sábia, ela é madura, ela é experimentada, ela tem sensatez e tem prudência. O versículo 5 nos diz que este parecer contentou a toda a multidão, e aí vem o destaque: e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Na hora se destaca logo: olha na multidão, quem podemos escolher? Foi unânime, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão serviu bem como diácono, mas ele foi além disso, ele se tornou também um pregador e um operador de milagres.
É o que diz o versículo 8 do capítulo 6. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem serve bem, vai além. O primeiro passo é servir. Se alguém quer ser honrado e fazer coisas extraordinárias, procure servir. E servir com excelência. O apóstolo Paulo, aconselhando a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 13, ele diz: por todos aqueles que servirem bem como diáconos, alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Então, o serviço com excelência, ele traz uma autoridade, ele traz um respaldo espiritual para que possamos agir com intrepidez no mundo espiritual e no poder da fé que Cristo pode dar. Amém. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, vemos a dedicação de Estevão no chamado para a pregação da verdade. Estevão serviu com excelência, mas não ficou só aí. Ele também pregava com intrepidez, com verdade, com cuidado, pregava com ousadia. Jesus já havia ordenado aos discípulos, isso faz parte da grande comissão, todos nós conhecemos, Marcos 16, 15, que na maioria das versões está ide. É isso? Ide por todo mundo? Pensei que eu tinha esquecido. Às vezes a mente falha. Eu anoto aqui, às vezes a mente falha. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão, né? Juntamente com ide fazer discípulos de todas as nações, né? Lá de Mateus, capítulo 28. Alguns tradutores são da opinião de que a melhor tradução para esse texto deveria ser a seguinte: indo por todo mundo. Olha a diferença, presta atenção. Indo por todo mundo, preguem o evangelho para todas as pessoas. Faz diferença ou não faz? O id é uma ordem, tudo bem. Mas o indo quer dizer o seguinte: eu vou para a loja de peças, eu vou pregando. Eu vou para a academia, eu vou pregando. Eu vou para a faculdade, eu vou pregando. Eu vou para a escola, eu vou pregando. Eu vou no supermercado, eu vou pregando. Eu vou na feira, eu vou pregando. E este pregar não indica exatamente, ou simplesmente, ou apenas proclamar o evangelho com as palavras. Atribui-se uma frase a Francisco de Assis, né? A igreja católica chama de São Francisco de Assis. Era um monge, né? Católico. Mas atribui-se uma frase a ele e diz mais ou menos assim: preguem o evangelho em todo o tempo, e se preciso, usem palavras. Entendeu? Preguem o evangelho em todo o tempo, e se preciso, usem palavras. Porque não necessariamente a pregação se dará pela exposição bíblica formal como nós conhecemos, mas a maneira que nós nos vestimos, a maneira que nós tratarmos as pessoas, a maneira que nós utilizarmos os nossos bens, negociarmos, enfim, a maneira como nós nos comportamos, ela exala a essência do Evangelho de Cristo, que é a transformação de vida. Essa boa notícia é o quê? É uma transformação de alguém que estava em trevas e agora vive na luz de Cristo. Alguém que vivia preso pelo pecado e agora é liberto. Alguém que vivia deprimido, triste, angustiado e agora tem alegria que brota do interior pela presença do Espírito Santo, que flui como rios de água viva. Atos capítulo 6, versículos 9 e 10. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos e dos sireneus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o que falava. Estevão começou a pregar e logo começaram as oposições. Isso é natural. Sempre houveram e sempre haverão opositores às verdades do Evangelho. Comece a falar a verdade que alguém vai se levantar contra você.
A mentira parece que é natural, né? Hoje parece que no Brasil ficou mais natural ainda. A mentira é fácil de se contar e ninguém parece que contesta. Mas procure dizer a verdade, você vai ver. Vão se levantar. Isso já havia sido alertado por Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 22. E por causa do meu nome, sereis odiados de todos. Jesus disse, não vai ser fácil. Se você disser, eu sou de Cristo, né? Acho que recentemente alguém foi impedido foi expulso de um shopping, né? Porque estava escrito Jesus salva, alguma coisa assim, né? Veja, uma estampa de camisa. Levanta agora o ódio. Enfim, imagine você expor publicamente a sua opinião a respeito de uma verdade bíblica que Jesus ensinou que você persegue em praticar. Mas nos consola a verdade de que o Evangelho sempre vai prevalecer. A verdade sempre vai suplantar a mentira. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. A verdade é como luz. E onde a luz chega, ela bota a escuridão para fora. Isso é natural, é físico, mas também é espiritual. O apóstolo João diz que a luz brilhou e as trevas não prevaleceram contra ela. No capítulo 7, continua a história de Estevão. Estevão é levado à frente do sinédrio, levantam-se falsas testemunhas, subornadas contra ele, porque ele só dizia a verdade, então, para destruí-lo, apenas levantando falsas testemunhas. Mas ele se levanta em sua defesa com uma palavra de muita autoridade e sabedoria. Ele expõe o relacionamento de Deus com Israel e vai narrando os acontecimentos históricos que apontavam para Cristo, até chegar à sua crucificação, à sua morte e ressurreição. Com isso entendemos que é dever de todo discípulo de Cristo expor a verdade bíblica em todo o tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 2 e 4 diz, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência a sã doutrina. Portanto, chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então isso não é nenhuma novidade. Quase 2000 anos isso aqui já estava claro na mente de Paulo, claro para a igreja daquela época. E precisamos então estar preparados para sermos confrontados e enfrentarmos a perseguição, se for o caso. Estevão estava pronto. E Deus dava testemunho da pregação de Estevão, de que a sua pregação era a verdade. Em Atos capítulo 6, versículo 15, nos diz, então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos dele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E esta palavra anjo, no hebraico, quer dizer justamente mensageiro de Deus. É a tradução da palavra Malaquias, né? O profeta Malaquias, Malach, mensageiro, Iá, Deus, Malaquia, mensageiro de Deus. Viram em Estevão o mensageiro de Deus, por isso não podiam conter-se diante dele. E por fim, aprendemos com Estevão a sua disposição em atender o chamado para testemunhar. Atos capítulo 7, versículos 58 a 60, e expulsando da cidade, olha aí, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha, Saulo já estava lá, já estava treinando para perseguir os cristãos, né? E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão havia aprendido bem a lição do perdão com Jesus. Você lembra que foi mais ou menos assim que Jesus fez? Estava sendo morto na cruz, cuspido, chicoteado, furado e tudo mais. Mas o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O testemunho, a palavra testemunho no grego é martiria.
Lembra alguma coisa essa palavra? Martiria? Lembra o quê? Mártir. O que é o mártir? O mártir é aquele que sofre, que é submetido a torturas ou ameaça de morte. Mesmo assim, ele se recusa a renunciar à sua fé ou aos seus princípios. O mártir é aquele que sofre pela verdade. É aquele que sofre para manter a sua posição, a sua fé íntegra. Ele não cede, ele não se vende. Estevão foi até a morte, mas não negou a fé. 1 Pedro capítulo 4, versículos 13 e 14 diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, se estamos sofrendo por amor a Cristo, vamos dar glórias a Deus, porque estamos participando do mesmo sofrimento de Cristo, e assim como Cristo foi glorificado, nós também o seremos. A testemunha não somente declara o que sabe, o que viu ou o que ouviu, mas também assume as consequências das suas declarações. Não basta só dizer, eu sei, eu faço, eu vi, é assim. Estamos preparados para assumir as consequências disso? É uma pergunta para mim e para você. Estevão assumiu as consequências de testemunhar de Cristo, foi apedrejado até a morte, mas ele estava certo de sua justa recompensa. Paulo, escrevendo sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não dá para comparar. Em 2 Coríntios 4,17 ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo faz uma jogada de palavras, né? O nosso sofrimento é leve, mas a glória que nós vamos receber, ela tem um peso eterno. Atos capítulo 7, versículo 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Nos maiores sofrimentos, nos momentos mais decisivos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos em que Deus vai nos dar as maiores visões, as maiores revelações. É no momento de dor, de sofrimento, que a graça de Deus se mostra mais abundante. Existe um hino que a gente usa no nosso cenário, que é a harpa cristã, vocês devem conhecer, o hino 126, que diz: os mais belos hinos e poesias se ouviram na escuridão, e do céu as lindas melodias, né, se ouviram na escuridão. Então, o momento mais difícil da nossa vida é o momento em que vamos sentir a Cristo mais perto. Algo que nos chama a atenção é justamente o fato de que Estevão perdoou seus opositores, assim como Cristo perdoou e intercedeu por eles. Se entendeu na prática o que Jesus ensinou: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Concluímos então que Estevão é um exemplo, um modelo de discípulo de Cristo. Ele atendeu ao chamado para servir, para pregar a verdade e para testemunhar, assumindo as consequências disso. Sejamos, pois, imitadores dele, amemos mais a pátria celestial do que as tradições e bens terrestres. Amemos mais a Cristo do que as nossas próprias vidas. Estevão morreu, mas o seu testemunho ecoou por todos os séculos. Ele morreu, mas a igreja continuou viva e continuará viva, avançando, para que a glória de Deus se manifeste neste mundo. Aprendemos também, como consequência disto, que Deus faz uma obra extraordinária através das pessoas cheias do Espírito Santo. Amém. É esses que Deus quer usar. Não é quem tem mais conhecimento. É bom ter conhecimento, mas não é pré-requisito. Não é quem tem muitos anos de crente. É bom ter muitos anos de crente, é bom, mas também não é pré-requisito.
O que Deus quer é pessoas cheias do Espírito Santo que Ele possa usar. Pessoas que obedeçam. Pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade de Deus, mesmo quando esta vontade vai contra a sua própria opinião. Deus dará graça para que possamos suportar o sofrimento. Como é que esta igreja foi levada à morte e não recuou? Como é que esta igreja foi perseguida, perdeu seus bens, foi ultrajada, mas não voltou atrás, não olhou para trás? É porque elas tinham a graça do Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo que elas podiam resistir, permanecer firmes, sabendo que maior seria o seu galardão. E, concluindo de verdade, o martírio, ele é sempre trágico, mas para Cristo é uma vitória extraordinária. Amém? Fiquemos de pé. Obrigado pela atenção. Eu gostaria de orar neste momento por mim e por você. Quem sabe você tem sido